Então, galera, bom dia, né? A gente está continuando nossos estudos, né? Apesar desse tempo que a gente está afastado, a gente sempre tem falta de vocês aqui. Mas é um período importante que eu peço que vocês compreendam a importância desse período de isolamento social, né? Para que a gente possa conter esse avanço, né, da doença no nosso estado, no nosso país. Então, espero que vocês estejam bem. E para vocês passarem o tempo da maneira melhor, a gente está aqui para dar continuidade aos conteúdos para que vocês possam continuar estudando, ok? Então, veja só, na nossa última aula a gente falou sobre ecologia, a gente deu uma introdução, né, nos conceitos básicos da ecologia, e eu já tinha começado a falar um pouquinho sobre as relações ecológicas, né? Então, essas relações ecológicas, elas podem ser classificadas como intra e interespecífica, a depender de que espécies estão envolvidas, né? Nas relações intraespecíficas, nós temos relações entre seres da mesma espécie, né? E as relações interespecíficas, como o nome já está dizendo, inter é algo de fora. Então, entre espécies diferentes, né, que ocorrem essas relações interespecíficas. Também podemos classificar em harmônicas e desarmônicas, certo? Sendo que as relações harmônicas são aquelas em que nenhum dos envolvidos sai perdendo, né? Ou os dois ganham, ou um ganha e o outro fica neutro, nem ganha nem perde. E as relações desarmônicas é aquela em que pelo menos uma vai sair no prejuízo. Então, a gente tem aqui a classificação, né, dos principais tipos de relações ecológicas, né, essa tabelinha. A gente vai ver uma por uma agora, né, e aqui a tabela para vocês poderem mais tarde fazer uma revisão aí. Então, vamos falar primeiro das relações intraespecíficas harmônicas. Nós temos a colônia e a sociedade, que são dois tipos de relações que algumas pessoas confundem. Então, o que são colônias? Colônias são associações entre indivíduos da mesma espécie, unidos fisicamente entre si, ou seja, há uma união anatômica, né? Se você ver, por exemplo, aqui, ó, a caravela. A caravela é aquele, eu tenho aqui a imagem para mostrar a vocês, eu tenho certeza que nas praias aqui de Sergipe, né, vocês já devem ter visto esse bichinho. E tipo, quando você vê isso aqui, parece o quê? Parece um ser vivo só, né? Mas na verdade são vários seres vivos, né, do fio dos quintais que estão unidos. E isso aqui é uma colônia, né? Então, a colônia, ela é uma associação de indivíduos da mesma espécie de forma de união anatômica, eles não podem se separar, ok? E existe a sociedade, que é um tipo de associação também entre indivíduos da mesma espécie, só que eles não estão ligados anatomicamente, eles apenas estão ligados de forma cooperativa, eles cooperam. E aí a gente tem vários exemplos, principalmente aqui nos insetos, né? Por exemplo, aqui nas abelhas. A gente vê que nas espécies de abelhas existem lá as caixas, né? Uma divisão social do trabalho para o bem comum de todas. Cada abelha tem sua função, né? Tem lá a rainha, o zangão e as operárias, certo? Assim também a gente vê nas formigas e nas vespas. Então, isso aqui é uma relação harmônica, certo? Intraespecífica à sociedade, ok? Então, a principal diferença das duas é essa aqui. Existe uma união anatômica dos indivíduos, né? Parece um só, como mostrei na imagem lá da caravela, e quanto na sociedade ele tem uma união não anatômica, mas sim apenas cooperativa entre os indivíduos. A gente vê aqui, por exemplo, a sociedade das abelhas, mais uma vez. O tamanho bem diferenciado entre as diferentes caixas, né? Veja que a rainha ela é bem maior que o abdômen, ela vai carregar os óvulos que vai servir para a reprodução. Bem, continuando, nós temos aqui as relações agora interespecíficas harmônicas, né? Uma das principais é o mutualismo. Esse mutualismo que eu vou falar aqui é um tipo de mutualismo obrigatório que também pode ser chamado de simbiose. O que é o mutualismo? É mais ou menos como se fosse uma troca de favores, certo? Um dá uma coisa e recebe outra de volta. Por exemplo, aqui os líquens, né? É uma associação entre algas e fungos, ou seja, espécies diferentes, mas que estão associadas. Como a gente vê, aqui há uma troca de favores, né? Os fungos fornecem minerais, sais minerais para as algas, e as algas fazem fotossíntese e liberam glicose para os fungos. Os dois saem ganhando e é uma troca, por isso que é um mutualismo, no caso, uma simbiose. Se separar, os dois podem morrer.
Temos aqui também as micorrizas, que são associações entre fungos e vegetais, certo? E existem vários outros exemplos que a gente pode citar, inclusive na nossa espécie, né? Nós temos também associação simbiótica com algumas bactérias que vivem no nosso intestino. Aqui também alguns exemplos também de simbiose, certo? E o outro tipo de mutualismo, que é a protocooperação. É um tipo de mutualismo também, só que é um mutualismo não obrigatório, certo? E recebe como especial de protocooperação. Também é uma associação de troca de favores, só que não existe a necessidade deles ficarem juntos, né? Eles podem se ajudar mutuamente, mas cada um depois pode ir para o seu canto. Então, por exemplo, aqui eu tenho o jacaré e esse pássaro aqui, que é o pássaro palito. Dá a impressão que o jacaré vai comer. Na verdade, o jacaré não vai comer porque eles estão aí se ajudando. O jacaré, depois de comer, ele fica lá com os dentes sujos, né? E aí vem o passarinho aqui e serve uma espécie de dentista, vai fazer a limpeza lá nos dentes do jacaré. Enquanto o jacaré fica aqui com a boca aberta, ele está limpando os dentes do jacaré com os restos de comida que estavam ali. O jacaré está ganhando uma limpeza de dentes, certo? E o passarinho acaba também ganhando o seu alimento. O boi e o pássaro angu, né? O pássaro angu ele vem comer os carrapatos do boi. O boi está ganhando, né? Porque ele se livra dos carrapatos e o angu acaba ganhando também o seu alimento. Então a gente tem vários exemplos aqui: o paru, a lenda do mar, os insetos polinizadores e as plantas angiospermas, né? É sempre uma troca em que não necessariamente eles precisam ficar juntos por uma eternidade. Eles podem, a partir do momento que acaba essa troca de favores, eles podem cada ir para o seu canto e eles não vão morrer por isso. Ok? Passando adiante, a gente vai ver agora relações, continuando as relações interespecíficas harmônicas, temos ainda o comensalismo, que é uma associação onde uma espécie é beneficiada e a outra ela fica neutra. Ela nem ganha, nem perde. Né? Isso é o comensalismo. O comensalismo típico, a gente vai falar mais da questão da alimentação. O principal exemplo aqui é o tubarão e a lêmura. Na imagem tem aqui, depois vocês vão receber, certo? Aí os slides. Então veja, o tubarão e a lêmura é um exemplo clássico de comensalismo. O que acontece é o seguinte: o tubarão, quando come, ele deixa escapar alguns restos de comida, e aí a lêmura, né, ou o peixe piloto, como alguns chamam, ele fica aqui grudado embaixo do tubarão e ele acaba se aproveitando desse resto de comida que o tubarão deixa escapar. O que é que o tubarão ganha com isso? Nada. O tubarão não ganha nada, mas também não perde, certo? Já a lêmura aproveita os restos de comida. Então, isso é uma relação também harmônica. Um ganha e o outro nem ganha nem perde. Como eu já falei, a relação harmônica é aquela que ninguém sai perdendo, né? Não necessariamente todos ganham. Um tipo de comensalismo um pouco diferente, a gente tem aqui o inquilinismo. É uma relação também que nenhuma das espécies é prejudicada. Uma ganha e a outra nem ganha nem perde. Como o nome já está dizendo, o inquilinismo é quando tem uma espécie inquilina que vai viver no interior de outra espécie, que é o hospedeiro. Só que esse hospedeiro aqui, ele não é prejudicado, certo? Nos vegetais, esse tipo de associação de inquilinismo, ele recebe o nome de epifitismo. A gente tem aqui os exemplos das lomérias. E do inquilinismo, temos o exemplo do peixe agulha, né, que vive no pepino do mar. Então, ele não tem nenhum prejuízo, certo? Mas também não tem nenhum ganho. Por isso que também é um tipo de comensalismo, só que recebe um nome meio que especial. Dando continuidade, agora vamos entrar agora nas relações desarmônicas. Primeiro nas intraespecíficas. Então veja, competição. Competição ela existe tanto de forma intraespecífica como de forma interespecífica. O que é que vai diferenciar? Justamente que na intraespecífica ocorre entre seres da mesma espécie, né? E aí o que acontece? Por que é que seres da mesma espécie vão brigar? Eles vão brigar justamente por causa da disputa de território, né, do alimento e também do companheiro sexual. A gente vê, por exemplo, quando alguns animais estão marcando o território para atrair fêmea. Isso é um tipo de competição, certo? Quando alguns machos acabam brigando pela fêmea, também é um tipo de competição intraespecífica. Então, nesse tipo de competição, alguém vai sair ganhando e alguém vai sair perdendo. Por isso que ela é desarmônica, certo? Pode acontecer também dos dois envolvidos aí saírem perdendo, beleza? Na relação intraespecífica.
E existe também outro exemplo, que é o canibalismo, um exemplo de relação intraespecífica desarmônica. No canibalismo, né, todo mundo deve já ter ouvido falar, né, o canibal é aquele que come a outro indivíduo da sua própria espécie. Na natureza, existem alguns exemplos, né, o principal eu gosto sempre de falar da viúva negra. Depois da cópula, a viúva negra, a fêmea, ela acaba se alimentando do macho. Existem outros exemplos também, louva a Deus. Existem também algumas espécies de aranhas em que os filhotes, quando nascem, tem como seu primeiro alimento a mãe, né? Também são formas de canibalismo. E existem situações em que, quando há uma falta de alimento entre indivíduos, principalmente lá em algumas espécies de peixes, acaba que um peixe maior vai acabar comendo outro menor da mesma espécie. Também é um canibalismo, certo? É uma relação que um vai ganhar e o outro vai perder. Partindo agora para as relações interespecíficas desarmônicas, a gente vai falar da competição interespecífica. A gente já falou lá da relação intraespecífica, né, da competição, agora vamos falar da interespecífica. Né? Então veja, uma das principais diferenças é que, como aqui ocorrem indivíduos de espécies diferentes, não vai entrar aí o fator do companheiro sexual. A briga agora aqui é por questão realmente de comida e território e porque há uma sobreposição de nichos ecológicos. Quando ocorre, galera, de duas espécies apresentarem o mesmo nicho, né, o mesmo comportamento, comem a mesma coisa, têm o mesmo hábito, elas sempre vão entrar em competição. E quando ocorre uma competição severa entre essas duas espécies, acaba que ou uma delas é eliminada, extinta, ou ela vai ser obrigada a se retirar da lei para não ser extinta. Né? Então, essa aqui é a relação, a competição interespecífica desarmônica. Isso aqui a gente vai discutir mais tarde também em ver aí da problemática de se trazer espécies, né, exóticas para regiões onde não vai haver nenhum predador, mas isso já é um tema para outra aula, né? Mas a gente vai se basear nessa questão aqui da competição interespecífica, certo? Aqui, por exemplo, a gente vê um gráfico, né, que mostra quando duas espécies estavam isoladas, né, duas espécies diferentes isoladas, elas vivem de forma a crescer a população dentro de um certo limite, é claro. Quando essas populações diferentes elas se juntam em um único ambiente, o que acontece? Uma delas acaba se sobressaindo, a outra acaba caindo. Né? Isso aqui devido à questão, né, da competição interespecífica, certo? Acaba regulando aí a população de uma das duas. No caso do predatismo, é algo parecido ao ato de canibalismo. A diferença é que agora um indivíduo vai se alimentar de outra espécie. Né? Ocorre quando o organismo predador mata indivíduos de populações de presas para dele se alimentar. E aí a gente vai ter vários exemplos, né? Além desse que eu coloquei, entre os leões e as giraffas. A relação presa-predador pode ser um fator regulador da densidade populacional de ambos. O que é que significa isso? Significa dizer que a população de presa ela é controlada pela população de predadores, mas a população de predadores também acaba sendo controlada pela população de presas. Isso acontece pelo seguinte, né? Se a gente for olhar um exemplo básico, uma raposa que se alimenta de coelhos. Num certo momento, quando houver muitas raposas, a população de coelhos tende a cair. Mas vai chegar uma hora que tem tão poucos coelhos que vai faltar alimento para quem? Para a raposa. E agora é hora da população de presas controlar a população de predadores, porque ela vai acabar caindo por falta de alimento. Como cai o número de predadores, a população de presas acaba subindo. E isso faz com que mais tarde a população de predadores também possa subir. Então, esse tipo de gráfico aqui vai expressar essa relação de predatismo. Veja que quando uma sobe, né, a outra também vai subir. Quando uma desce, a outra também acaba descendo. Né? Então, é assim que ocorre esse fator regulatório da população a partir do predatismo. Aqui alguns exemplos, certo? De predatismo. Não tem aqui, mas vocês podem lembrar que o homem é um grande predador, né, para várias espécies.
mas também, né, se ele estiver no ambiente natural, ele pode também ser preso. Né? Mas a gente acaba sendo muito um predador, né, de várias espécies. E aí, quando a gente fala das relações interespecíficas desarmônicas, a gente também tem que falar do parasitismo. O parasitismo é uma relação na qual uma das espécies, que é o parasita, ele obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos vivos de espécie hospedeira. A gente está passando aí a doença, no caso do coronavírus, do Covid-19, é justamente uma relação com o parasitismo. O vírus ele é um parasita obrigatório, ele tem que parasitar, para ter o metabolismo. Na verdade, o vírus não tem metabolismo, ele usa o metabolismo do hospedeiro. E aí ele acaba por prejudicar, causando, no caso da gente, uma doença. Então, existem aqui algumas classificações importantes do parasitismo. Existe o endoparasitismo, em que o parasita vive no interior do corpo do hospedeiro, certo? É um exemplo que eu posso colocar aqui, por exemplo, a lombriga e o homem. A lombriga vive dentro da gente, quando a gente tem, é claro. Isso é uma relação de endoparasitismo. O ectoparasitismo é quando o parasita vive na superfície do hospedeiro. O exemplo aqui, o piolho e o homem. Eu não tenho esse problema não do piolho, mas tem pessoas que acabam tendo. E o carrapato, por exemplo, eu posso usar também, que o carrapato que vive lá no olho, é um exemplo de ectoparasitismo. E existe o parasita intracelular, que é o vírus, que aí ele, além de estar dentro do corpo do indivíduo, ele está dentro da célula. Bem, e existe a classificação de holoparasitas e hemiparasitas. O holoparasita, por exemplo, aqui, uma planta parasita que obtém seiva bruta e elaborada das buchas da planta hospedeira, certo? E a hemiparasita é aquela planta parasita que obtém somente seiva bruta às buchas do hospedeiro. Qual é a diferença? Veja só, se essa aqui está obtendo apenas seiva bruta, significa que ela vai realizar a fotossíntese por conta própria. Ela está pegando a seiva bruta, ela vai fazer a fotossíntese, ela não está pegando a seiva elaborada. Então, um holoparasita, que é o parasitismo total, no caso, pelo nome, ele acaba roubando parte da seiva bruta, mas também da elaborada. Isso acaba prejudicando mais ainda o hospedeiro, podendo chegar até a matar. Um detalhe, galera, não é uma intenção exatamente do parasita matar o hospedeiro, porque se o hospedeiro morrer, o parasita também morre, certo? Mas acaba acontecendo, a gente vê as doenças aí que acabam matando, certo? Mas lembra, o parasita, se o hospedeiro morreu, o parasita também morre, certo? Bem, também é um fator de regulador do tamanho de uma população, certo? Afinal, se uma espécie apresenta um número grande de parasitas, acaba diminuindo a população por haver muitas mortes, certo? Na espécie humana, é claro, a gente tenta evitar que essas mortes aconteçam, certo? A gente não vai deixar uma pessoa morrer porque vai dizer não, porque o parasitismo aí, o vírus é para controlar a população, o parasita controla a população, isso aí acontece de forma natural. Mas a espécie humana, nós temos recursos que garantem que a gente possa se livrar desse parasita antes que ele cause um mal maior, beleza? Aqui alguns exemplos de parasitas, certo? Algumas vermes que a gente vai estudar em outro momento, também alguns insetos com plantas. E essa relação aqui do amensalismo. O amensalismo também é chamado de antibiose. Ela é uma espécie denominada inibidora, libera substâncias que impedem o crescimento e reprodução de outra denominada apensal. Então, o principal exemplo, as algas pneumáticas e animais marinhos, que causam o fenômeno da maré vermelha. Elas liberam uma substância tóxica na água que acaba matando todas as espécies presentes ali, acabam morrendo por intoxicação. Isso aqui, no caso, é o amensalismo. É uma relação que quem libera, a espécie que é a inibidora, não ganha nada praticamente com isso, e a outra acaba sendo prejudicada. Também relação desarmônica. Em casa vocês podem dar uma olhada aqui nessa tabela, eu vou mandar o slide para vocês verem depois, e aqui está mostrando o seguinte, onde tem mais é porque ganha, onde tem zero nem ganha nem perde, e onde tem menos é porque sai prejudicado. Vocês deem uma olhada na tabela depois do slide, certo? Está bem aqui resumindo para vocês. Existe uma que não está aqui no slide, que é o esclavagismo, certo? Ou sinfilia, que é uma relação onde um ser vai se aproveitar
do trabalho do outro, certo? Também é uma relação que vocês têm aí para acompanhar depois no livro, certo? E qualquer coisa vocês podem ficar à vontade a dúvida, beleza? Quando a gente fala de relações ecológicas, principalmente quando a gente vai falar do predatismo, a gente vai falar também de algumas adaptações especiais, né, que os seres vivos têm para escapar dos predadores. Uma delas é a camuflagem, né, onde um organismo ele vai ser confundido com o ambiente, certo? Para poder ficar escondido do predador. Então, se você olhar para essa imagem aqui, fica complicado de você achar, mas aqui ó, tem um aqui, certo? Escondido numa árvore, bem escondido, bem parecido com o ambiente que ele se encontra. Nós temos outro aqui, né, em casa vocês podem procurar melhor, e inclusive depois eu posso mandar alguns vídeos interessantes sobre camuflagem para vocês, certo? Aqui alguns outros exemplos, bem parecido mesmo com o ambiente, camuflagem. E nós temos o mimetismo, né? Não confundam camuflagem com mimetismo. Mimetismo é quando uma espécie ela acaba se assemelhando com outra e sendo beneficiada com isso. E como é que isso acontece? Por exemplo, tem mariposas que a asa dela parece muito com os olhos, quando está aberto, parece com os olhos de uma coruja. E aí o que acontece? Geralmente o predador dessa mariposa é presa da coruja. De longe, se ela olha para as asas da borboleta lá, da mariposa que está aberta, ela não vai chegar nem perto, porque ela vai achar que é o predador, ela vai achar que é a coruja. Isso aqui é um tipo de mimetismo, ok? Então, aqui alguns outros exemplos. E para encerrar, nós temos aí o aposematismo, que é uma questão de uma coloração de advertência. Quando você vê na natureza os indivíduos que têm uma coloração muito chamativa, ele está querendo dizer, olha, fique longe de mim, eu sou venenoso, eu sou perigoso, eu tenho muito veneno. Então aqui é mais como se fosse uma questão de um aviso para eles não serem atacados. Está aqui, a forma de adaptação normal de espécies de cores chamativas para benefícios possíveis predadores quanto ao seu paladar desagradável, ou seja, uma coisa ruim, ou o veneno que ele possui, certo? E aí, gente, para encerrar, eu trouxe aqui uma pequena paródia, que vai falar de algumas relações ecológicas e também de algo que a gente vai ver mais tarde, que é a cadeia alimentar, certo? Eu vou pegar aqui o violão para a gente poder fazer.